E a torcida anda falando muito de mudanças na equipe. De certo que volta Canu para a quarta zaga, e aí a nossa salvaguarda, né? É a nossa bola de segurança. Inclusive, falei disso no vídeo ontem, aqui no canal, hoje à noite, ou ontem pela manhã, vocês escolhem. E aí perguntei, será que já dá para pedir desculpa para Canu? Por conta justamente desse momento tão bom que o zagueiro vive e também do número baixo da média de gols em que ele e Gabriel Xavier jogaram juntos 18 jogos, tomaram 17 gols ou algo do tipo. A gente tem também uma grande dúvida do meio para frente. Ele mantém Jean Lucas, Cauli, Alexandre, Everton, Tassiano, Everaldo, ou ele muda? E aí a gente precisa, aí eu vou pedir a ajuda de vocês, porque dentro da minha cabeça, conhecendo e vendo o que o Rogério tem feito durante a temporada, não acredito em mudanças. Não acredito em Lúcio como titular, não acredito em Ratão como titular, não acredito em Juba na segunda linha e Iago como titular na primeira. Eu não acredito em nada disso. Mas se eu pudesse acreditar em alguma coisa, qual o nome que seria mais provável, na minha opinião, seria de Lúcio Rodrigues. Por conta da inventividade, por conta de um contra um forte, por conta dessa criatividade que o Lúcio tem e que deixa o Bahia mais forte no seu campo ofensivo. É claro, Rogério não deve abrir mão do seu esquema com Arias na direita, com Gabriel e Canu na zaga, com Marcos no gol, com Juba na esquerda, mas eu acharia muito legal ele abrir mão desses jogadores em prol de uma outra questão e uma outra formação. João, entendo que hoje o Bahia ele joga em função de um esquema pré-formatado para poder ganhar jogos como o Bahia tem ganho no último campeonato, que é um jogo apoiado, que é um jogo que faz uma segurança imensa dentro do que o Bahia tem feito, o que a gente chama, o que ele chama de trio de oitos muito forte, né? Com os auxiliares de lateral, né? A gente pode ver, e eu vou trazer para vocês verem aqui, e Rafael gosta muito, né? Antônio Jacques, que adora o campinho. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem melhor. O Bahia ele faz muito essa linha, tá? Mas só que tem algumas peças que nesse esquema não estão rendendo muito bem. E aí eu tenho mudanças para manter. Para além dos assessores de lateral? Sim. Cara, tem algumas opções aí. Abre o campinho aí, João. Tá aberto. Tá aberto aí? Tá. E eu tenho. Deixa eu ver, vocês estão vendo? Deixa eu ver. Isso. E eu tenho algumas missões, não, algumas mudanças. Se eu fosse Ceni hoje, eu abriria a mão de Luciano Juba na lateral esquerda. É a minha primeira mudança. Eu colocaria Iago Borducci nesse lugar. E aqui, ó, eu teria uma ofensividade maior com o Luciano Juba na segunda linha. Mas, João, aí você desmonta aquilo que Ceni tem de melhor. Mas eu ganho. Eu tiraria. Calma, deixa eu concluir, amor. Deixa eu concluir, amor. Uma vez, quando eu passar a bola, você chuta comigo. Calma. E aqui eu tenho Tassiano e Everaldo. E nesses dois, o Tassiano roda para a entrada até do próprio Luciano Rodrigues, que entra bem ocupando o espaço de campo. Ah, João, mas aí você vai perder a principal característica, que é de Tassiano ajudar na bola aérea voltando. Mas aqui, ó, eu tenho um lado esquerdo mais forte, com esse trio do lado de cá, certo? E eu tenho um lado direito mais forte,
com esse trio do lado de cá. E aí eu centralizo o Everton para uma posição de 8 e Cauli para poder fazer a puxada, pifando Lúcio e Everaldo. Por que o Luciano Rodrigues na capa, João? Porque seria uma primeira opção. A segunda opção, e não tão inválida, seria Rafael Ratão. Rafael Ratão, que tem entrado muito bem nos jogos e daria duas coisas que o Bahia hoje não, que tem pouco com o próprio Tassiano. Uma presença de área maior, além de que alguém que consiga pifar essa bola dentro da área com qualidade, que é Luciano Juba. Ah, mas o meio fica fraco para marcar. Não acho. O Juba faz essa recomposição muito bem, e se você não quiser forçar, você coloca os caras que estão lá lateral para não subir e deixar os caras de meio resolverem o problema. E aí o Bahia entra num 4-4-2 losango com essa formação com 2 homens de frente. Essa é a minha primeira variação tática com esse time, mudando 2 peças. Se ele não mudar 2 peças, se ele mantiver o Jean Lucas e se ele mantiver o Juba, que ele mude pelo menos em Tassiano na frente, porque Ratão e o próprio Everaldo vão dar ao Bahia opção de força, e aí você guarda Tassiano e Lúcio para o segundo tempo, para o time e mudar a característica no jogo. Uma outra coisa que é importante lembrar, tá? É importante lembrar, Rezende está fora do jogo. Rezende não deve ir para o jogo. Estava se queixando de dores há algum tempo, então hoje, essa semana não treinou com bola, Rezende deve ficar fora. Então, com o Rezende fora, a gente perde uma opção de substituição, que é Caio por Rezende para poder fazer aquela bola de meio. E aí dá uma oportunidade até pro Depena entrar um pouco mais recuado. Mas aí eu quero saber, Rafa, o que é que você faria depois do Falcon se você fosse sem, e se você manteria o time titular, ou quais mudanças você faria? Bom, a primeira mudança que eu faria era tirar o Juba da posição de lateral e colocaria o Iago Borducci nessa posição. E aí o Juba, eu não sei se ele renderia mais indo para uma segunda linha, jogando no meio, ou já na ponta esquerda. Que alguns jogos no Sport ele chegou a fazer a função de ponta esquerda. Então eu jogaria Juba nessa posição mais avançada, porque ele tem uma finalização boa também, e tiraria Tassiano, né? Então eu colocaria Juba pela esquerda, Everaldo jogando mais centralizado e Cauli preenchendo o meio campo, e não de falso 9 como o Ceni tem colocado ele, né? Então, porque acho que Juba faria essa função de acompanhar o lateral na marcação, mas daria para a gente, pelo lado esquerdo, um cara de bom passe e boa finalização. Então você tiraria aqui Ratão e botaria Juba. Isso. Com o Cauli centralizado, Everaldo perto do gol. Isso. E Everton aberto? Everton ficaria flutuando entre aberto e fechando no meio se tivesse alguma necessidade, mas geralmente nessa configuração aí. Exatamente. Pronto. Esse aqui é a formação do Rafael Gordilho. Não me desagrada, tá? Acho que deixa a Juba até com a responsabilidade, e aí fazendo um trio de dobra, né? Pelo lado esquerdo, tá? Esse é o trio de dobra, o quarteto de dobra, né? O trio de ponta, volante, lateral, o quarteto com o quarto zagueiro, com essa sobra aqui, ó, configurada, tá? Para que a gente tome essa bola e saia com o nosso cosplay de ponta direita, né? Exatamente. O que é isso? Mas é o que ele é. Hoje é o que ele é. Ele pode espernear. Você é cosplay de ponta direita. Até agora, você estiver lá, no meio dos 2 zagueiros. Ele vai ser o cosplay de ponta.
É isso que você é. Yuri, você quer fazer a sua compartilhada? Antes de Yuri falar, só uma coisa. Eu acho que esse desenho que você fez agora, no final, desse lado esquerdo, poderia anular uma jogada que eu acho que o Criciúma vai tentar, que é uma bola em velocidade, lá ele, com o Bolasse pelo lado direito. Que é mas Bolasse vai cair aqui do lado de Arias. Bolasse aqui, ó. Inverter, sabendo que ele é um cara rápido e que a nossa marcação pela esquerda com o Juba é mais frágil, não duvido o Tencate tentar colocar ele pelo lado direito, para emular mais ou menos o que Marinho fez no jogo do Fortaleza. Não acho que ele vai fazer isso não, tá? Eu também acho que não, até porque o Juba, ele fica muito... Várias vezes o time ataca com Arias, né, e o Juba fica preso ali como terceiro zagueiro. Ele vinha até bem, muito bem fazendo essa função, até o jogo do Fortaleza, né? O Juba teve a maior nota no jogo contra o Flamengo, aqui na Fonte Nova. Ele teve 3 jogos seguidos, assim, de notas acima de 8 no SofaScore, inclusive. Estava sendo um dos melhores jogadores do Bahia até o jogo contra o Fortaleza, até Marinho aparecer e estragar jogar água no nosso chopp, né? Mas eu acho que ele confia ainda muito no Juba defensivamente, né? E eu assino embaixo também. Não imagino que o Rogério veja esse lado como uma fraqueza, não especificamente por causa do Juba, talvez pela falta de cobertura ali de Jean Lucas, que não anda muito bem, mas o Juba em si, não vejo ele, eu vejo ainda uma peça sólida ali na defesa, Rafa. E aí, o que você faria, Falcão, aqui? Rapaz, eu tenho diferentes... eu pensei em diferentes esquemas, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Você quer compartilhar? Vê se você consegue compartilhar para a gente dar dinamismo a essa parte do conteúdo, porque essa análise tática ela é importante, porque ela vai dizer muito o que a gente vai poder fazer durante o jogo. Porque até aqui, ó, Rafa, a gente consegue emular com a sua formação o cosplay de ponta. Ó. Cosplay eu tenho aqui meu trio de 8 e tenho aqui, ó. Aí. É isso aqui que a gente tem. E agora sai a minha tela e entra do Yuri, pro Yuri fazer a emulação dele aí. Pô, o Yuri é chique, viu? Então, eu pensei em diferentes formas de armar esse Bahia, né? A primeira e mais conservadora seria sem alterar a forma, a estrutura do time, né? Mudando apenas os jogadores. E aí, considerando que Jean Lucas não foi muito bem no último jogo, não vem bem, na verdade, nesses últimos jogos, dando sinais de cansaço ou de desmotivação, não sei o que se passa de Jean Lucas, que ele não parece nem de longe aquele jogador que a gente viu no primeiro turno, que, na minha opinião, era um dos mais importantes do Bahia, né? Eu tiraria ele, jogaria Tassiano de volta aqui, como a gente está vendo, né? Na meia esquerda ali, recuaria Tassiano, que é a dele, né? A volância ali mesmo, e daria uma chance na esquerda ali para ou Ademir, ou Borducci, ou Ratão, dependendo dos treinos, quem tivesse melhor iria entrar. Também consideraria muito dar um bancozinho no Cauli, para ele repensar a vida, dar uma descansada, não sei, dar uma chance para o Lúcio, né, ao mesmo tempo. E o resto do time seguiria a mesma coisa, mais ou menos. Errei o número de Alexandre aqui, mil perdão. Mas já seria um time com outro ímpeto, com outro poder de marcação, inclusive, que Tassiano marca muito bem. Seria esse homem, inclusive, para dar cobertura para o Juba ali na lateral esquerda, né? Não deixar a marcação dobrar, ou quando tiver um cara muito rabisquento, digamos assim, como o Marinho teve, como o Marinho no Fortaleza, o Tassiano tem a capacidade total de fazer essa cobertura aqui para a esquerda, né? E deixando o Ademir, Borducci e o Ratão livre ali para atacar. Só um adendo aqui, acho que é válido a gente citar, João e Rafa, a importância de se rodar o elenco, assim, independente das mudanças que sejam feitas, a importância de se rodar o elenco, né? As peças desse elenco, os jogadores titulares e os jogadores reservas, porque, ao meu ver, na visão de muitas pessoas, inclusive eu vi o próprio Bobô falando a mesma coisa hoje na entrevista, é muito importante isso, porque você ganha duplamente, você não só descansa o jogador que vem sendo titular,
e dar a ele um respiro, até mentalmente falando, se não estiver bem, faz ele repensar, né? Ele tá ali, vai ver o jogo de fora, vai dar valor ao que ele perdeu, né? Que é assim que o ser humano funciona, a gente só dá valor devido às coisas que a gente perde, né? Quando ele perde a posição, ele provavelmente vai botar a mão na cabeça, repensar, se assistir os seus próprios jogos, repensar o que ele está fazendo. E também, principalmente, dar motivação para quem está no banco, né? Saber que o time não tem vaga cativa, sabendo que todo mundo tem seu valor, que todo mundo pode entrar, todo mundo pode ser importante, né? Como faz muito Fortaleza, né? O Vojvoda, ele roda muito o time. E tem peças que entram e tem muitas peças de reposição, né? Como a gente falou aqui na última live, João. É um time onde sai um Marinho, entra um Pikachu, ou o contrário, sai um Lutero, entra um Kaiser, sempre mantendo o nível ali, né? E aí você dá um dinamismo para a equipe, você motiva os jogadores que estão no banco e ainda consegue recuperar quem está no time titular, potencialmente recuperar jogadores que estão em uma fase, como o Jean Lucas, e dá descanso físico para essa galera. Porque mesmo com uma semana parada aí, você viu, o Bahia estava na metade do primeiro tempo, parecia que era o Bahia que tinha jogado 2 vezes na semana, e o Fortaleza ficou descansando, né? Então, tem que ver se isso é um problema de motivação pessoal, se é um problema físico, né? Também. Mas aqui também, João, tem outra opção que eu nem sei se o Rogério chegou a cogitar isso daqui, né? Nos treinamentos, mas tem a opção também da gente jogar, botar o Cauli no banco, jogar o Everton Ribeiro aqui para o meio e colocar os pontas aqui para jogar com o meio apenas. Deixa eu apagar isso daqui. As linhas. E aí ficaria Everton Ribeiro aqui. Aqui provavelmente colocaria, na verdade, aqui ficaria o Everaldo no meio centralizado. Na direita, o Lúcio. Deixa eu mudar aqui. Na direita, o Lúcio. Na esquerda, podendo aqui ser até aqui, Tassiano ou Jean Lucas, dependendo. E aqui na esquerda a mesma coisa. Podendo ser também a gente trocar aqui, né? Testar nos treinos, se o Borducci talvez não fizesse melhor a lateral esquerda no lugar do Juba, e inverter, né? Botar o Borducci na lateral esquerda e Juba aberto aqui, ou Ademir ou Ratão, né? Mas isso aqui pode ser uma variação de jogo, inclusive, que o Rogério poderia utilizar durante as partidas para mudar o jogo, né? Ele já fez isso, inclusive, não me lembro em qual jogo exatamente, acho que foi contra o Atlético Mineiro. Deixou o Everton Ribeiro aqui mais solto no meio, só distribuindo as jogadas com os 2 volantes atrás, 2 pontas e o Everaldo centralizado. E aí o Bahia ganha como nisso, com essa saída de Cauli? Por exemplo, nesse esquema daqui. Cauli voltaria para o banco, sentiria na pele que ele não tem lugar cativo, e automaticamente ele teria que se reinventar, se repensar as coisas, né? Porque isso ia dar uma outra motivação para ele. Ao mesmo tempo, a gente teria Everaldo aqui, fazendo a boa dele, né? Que a gente tem visto quando, nos últimos jogos aí, o Bahia chegou a fazer uma leve modificação, uma leve, como se diria, uma leve alteração no esquema, uma variação, na verdade, quando o Cauli, ele vem para o meio aqui, e o Everaldo e o Tassiano, o atacante que tiver, que eles ficam mais centralizados, né? Em vez de estar aquele esquema como falso 9 aqui, digamos que o Everton Ribeiro é o Cauli aqui. Em vez de estar no falso 9 aqui, ele jogou um pouco mais recuado, e empurrando o Everaldo e Tassiano aqui, no lugar que seria o 7 aqui, mais para dentro, né? A gente viu que o Everaldo rendeu muito, assim, fez um gol contra o Fortaleza, assim, fez uma boa atuação também no segundo tempo do Atlético Mineiro, nessa posição dali, né? Então, eu acho que o Rogério, mesmo com as poucas opções que ele tem no banco, ele pode mudar esse time. Ele pode colocar aqui, inclusive, até aqui na meia esquerda, que ele pode botar até o Depena aqui, que não tem entrado tão bem assim quanto em outrora, mas de vez em quando, geralmente, na verdade, ele rende bastante, né, o Depena ali, tanto entrando mais no lugar do Everton Ribeiro, quanto fazendo a dele mesmo, que ele é mais segundo volante, assim, né, mais habilidoso e tal.
Mas eu vejo que o Rogério tem opções para mudar esse time. Tem várias opções, na verdade. Outra opção, que eu não sei também se ele já testou nos treinamentos, seria meio que como jogava o Flamengo de 2019, né? Com 2 meias abertos. Aqui do lado seria o Cauli pela esquerda. Cauli, Alexandre e Jean Lucas, ou colocaria até o Acevedo, o Acevedo potencialmente, mas como ele não está em condições agora, eu botaria o Tassiano aqui. Opa, peraí. Tassiano, que é o Alexandre, Everton Ribeiro, Everaldo, e aqui Ademir Borducci e Rodão. Mesma coisa. Um 4-4-2 em linha, mais ou menos, né? Como jogava aquele Flamengo, com o Everton Ribeiro caindo para dentro aqui. Caindo para dentro, e o Cauli também caindo para dentro aqui, né? Para armar. Então, é isso. Eu vejo várias alternativas, e pelo menos 3 alternativas de uma mudança tática para o Bahia, né? Poder não começar já assim o jogo, ou se adaptar durante o jogo, alterando para essas outras formações, né? Para poder surpreender um pouco o time adversário, porque tá aquela coisa, tá ficando chato já, né? Essa coisa do samba de uma nota só. O time, todo mundo já sabe como o Bahia vai jogar, como o Bahia vai entrar, que alterações vão ser. A gente já cansou de falar isso aqui. Acho que todo mundo, em todos os canais do Bahia, já estão cansados de falar sobre isso, né? Esse samba de uma nota só do Bahia, essa falta de variação tática. Inclusive, o próprio Pep Guardiola saiu mês passado, um vídeo dele, falando da importância da variação de jogo. Não sei se vocês acompanharam aí, João e Rafa, chat. Se caso não, fica aqui minha recomendação para vocês assistirem. É uma entrevista curta, assim, acho que tem 1 minuto, 2 minutos. Ele falando da importância, né, de fazer alterações táticas e da forma do time jogar, do formato do time se comportar dentro de campo, porque as pessoas vão estudar, os rivais vão te estudar e uma hora vão desvendar uma maneira de te anular suas potencialidades, né? Ele fazia muito isso no Barcelona. Lembro naquela época, a hora do Barcelona, cada jogo o Pep Guardiola vinha, lógico que a gente não vai comparar o Bahia o Prime Barcelona, mas em termos táticos, guardado suas devidas proporções, o Pep Guardiola ele vinha cada jogo com uma formação diferente. Às vezes ele vinha com 3 zagueiros, às vezes vinha com 2 zagueiros e 2 atletas espetados, às vezes vinha o Messi como falso 9, às vezes o Messi enfiado no ataque, o Messi pela direita, não sei o que. Ele tinha repertório, né? E me admira muito, assim, o Rogério ter feito a pré-temporada lá em Manchester, ter trocado ideias com o Guardiola diretamente, pessoalmente, e provavelmente é uma inspiração para ele, né? Eu imagino que sim. E, inclusive, o Pep Guardiola, ele tem um papel nisso daí, inclusive, de meio que ditar, de coordenar, de direcionar a filosofia de futebol dos clubes do Grupo City, não só do Manchester, né? Ele é meio que um diretor geral, assim, um coach dos coaches, assim, né? Ele que dita como é que a filosofia dos times no campo tem que ser, né? E tudo tudo linkado, a intenção do City é homogeneizar essa maneira de jogar dos seus clubes, né? Então me admira muito que o Rogério não tenha escutado, ou se ouviu, ou se escutou, não ouviu, não prestou atenção, não levou a sério no que o próprio Pep Guardiola falou, né, em relação a essas variações táticas que são cruciais para o time progredir e não ficar estacionado ali no mesmo lugar, né? Porra, falei pra caralho, desculpa aí, galera, me empolguei.